O Senhor marcou essa noite para aumentar suas expectativas, não só para o próximo ano, mas para esse ano ainda. O Senhor marcou essa noite para que você pudesse sonhar com coisas maiores. O Senhor marcou essa noite para que você pudesse ser um agente de mudança em Jales. O Senhor marcou essa noite para que você pudesse receber algo que você nunca recebeu. O Senhor marcou essa noite para poder te inspirar como Ele nunca te inspirou. O Senhor marcou essa noite para que Ele pudesse te inspirar de uma maneira como você nunca foi inspirado. Para que você pudesse ter ideias que você nunca teve. Então, se eu fosse você, eu redobrava a sua atenção. Porque o período onde você era dominado, o período onde as coisas não davam certo, o período onde você não conseguia ter ideias, o período que parecia que você caminhava e as coisas não saíam do lugar, o período que muitas vezes você dizia que não tinha uma solução, o período que você muitas vezes olhava para a sua situação e você não tinha uma boa perspectiva, o período onde muitas vezes você, quem sabe, olhava para a sua vida e não era feliz com sua vida, o período que, quem sabe, você olhava para dentro de si e você não conseguia se sentir capaz. Eu quero te dizer que esse período acabou, porque Jesus marcou hoje para te dizer o quanto você é especial, o quanto Ele vai te inspirar. Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa: não importa o que aconteça, aumente as suas expectativas. Se Deus mandar você gritar, que você grite. Se Ele mandar você sair correndo, que você corra. Se Ele mandar você pular, que você pule. Se Ele mandar você fechar os seus olhos, que você feche. Mas, querido, eu quero te dizer que hoje o Senhor vai falar com você. Então, se Ele falar, não fica da mesma maneira como você está. Eu não consigo ouvir Jesus e ficar da mesma maneira, porque quando Jesus fala comigo é algo surpreendente. Então eu fico empolgado, eu fico louco, eu fico de uma maneira única. Então, se eu fosse você, eu começava a se empolgar, eu começava a dar um glória a Deus aí, eu começava a gritar. Uau! Queridos, antes de eu começar, eu quero dizer que 2017 foi o pior ano da minha vida. Foi um ano muito difícil. Foi um ano de muitos desafios, onde eu tive que fazer escolhas loucas. Eu saí do Ceará com a mão na frente e outra atrás, fui para São Paulo, passei 3 meses morando na casa de alguns amigos, até conseguir alugar um apartamento. Foi um período de dificuldade, foi um ano que eu não escutei Deus. Ano passado eu não preparei nenhuma mensagem, porque Deus não falava comigo. Vocês acreditam nisso? Foi um período de escassez de coisa, foi um período onde eu olhava e não sabia para onde ia. Foi um período que parecia que eu trabalhava, que eu fazia as coisas, mas a coisa não fluía. Deus, Ele não falava comigo, Deus não me deu revelações, Deus não me deu mensagens. Eu tive uma crise no meu casamento. Pensa no ano difícil. Só que 2018 foi o melhor ano da minha vida. Em 2018 Jesus falou comigo que Ele não falou nos últimos 29 anos da minha vida. Ele resolveu falar em 18 3 vezes mais do que Ele falou nos outros 29 anos. Em 2018 Deus me deu perspectivas e me deu revelações para que eu caminhe nos próximos 10 anos. Em 2018 Deus afirmou quem eu era de verdade. Em 2018 Deus falou comigo, Deus mudou a minha vida. Deus, Ele me deu paz, Deus me deu sabedoria. Foi um ano realmente extraordinário. E a virada da minha vida começou com essa mensagem que eu vou pregar aqui para você hoje. Essa mensagem, antes de eu pregar aqui, eu preguei várias vezes para ela para mim. O que eu vou falar aqui em aproximadamente 1 hora, eu passei uns 4 meses falando para mim. Foi a mudança que Deus fez na minha vida. Foi a mudança, antes de tudo, é algo que saiu de dentro do meu ser, é algo que saiu da minha intimidade, é algo que Deus me deu para caminhar. Opa! O que eu vou falar aqui para você foi algo que realmente me marcou. Eu costumo dizer que essa mensagem até hoje, quem sabe, é a mensagem da minha vida, porque foi forjada de uma maneira única. Mas deixa eu só dizer uma coisa para você. Quem quer um avivamento aqui? Quem quer um novo de Deus aqui? Quando eu estava passando por esse período muito difícil, o Senhor começou a falar comigo. E eu comecei a perguntar a Ele porque Ele não falava antes. Deus falou comigo algumas coisas bem legais. Uma das coisas que Ele falou comigo, que eu disse: Jesus, eu passei no ano passado por um deserto. E muitas vezes eu não sabia onde o Senhor estava, muitas vezes eu não te ouvia. Aí Jesus foi, e eu comecei a reclamar com Jesus, dizendo: Jesus, por que você leva a gente para o deserto para que a gente passe fome? Eu passei fome ano passado. Não estou falando material, estou falando espiritual, porque o Senhor não falou comigo. Aí Jesus falou uma coisa para mim interessante. Jesus disse assim: Samuel, você precisa entender que o deserto não é local de passar fome. O deserto é local de comer a comida que eu dou.
Então quem sabe se as portas estão se fechando na sua vida é porque Jesus quer que você pare de comer das outras fontes. Ele quer te dar uma comida muito nova, algo bem fresquinho. O que é o novo de Deus aqui? Eu quero te dizer que antes de vir um novo de Deus, ele precisa queimar toda a palha do que havia de velho. Quando Jesus, hoje eu entendo porque Jesus me trouxe para São Paulo. Ele precisava queimar toda a palha que eu tinha. Ele precisava queimar tudo que eu já tinha, todos os avivamentos que eu tinha passado, tudo aquilo que eu achava que era legal. Ele precisava realmente queimar para que ele me desse algo novo. Então quero te dizer, querido, que quem sabe se você está passando por uma situação difícil, se você não consegue escutar Deus, se você olha para as perspectivas, eu quero te dizer que você comece a mudar a sua mentalidade e a perspectiva da qual você olha, que quem sabe que é Deus queimando a palha, mas sabe o que é bom? Que quando Ele termina de queimar a palha, Ele dá algo novo, que é bem melhor do que tudo que você já viveu até hoje. Então, vocês vão entender. Todo mundo já achou Números 13? O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Repita comigo, diga: a terra que eu dou aos israelitas. Guarde isso. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez como o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Parã enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Versículo 25 agora. Até o versículo 25, esses homens foram, viram as terras, e no versículo 25, eles vão trazer o relatório. Olha o relatório que ele traz da terra que o Senhor Deus deu para eles. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés, preste atenção. Entramos na terra ao qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Olha o relatório. E de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Diga isso comigo. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos a fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto dele nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para ele. Vamos repetir essa parte, diga assim: perto deles nos sentimos como gafanhotos. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grandes prantos contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Porque o Senhor está nos levando para essa terra para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito?
e disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito reconhecimento da terra, Josué filho de Num e Calebe filho de Jefuné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebele contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra. Diga comigo: não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não tenham medo deles. Mas diga com mais força, diga assim, acreditando assim. Imagine que você vai inspirar alguém agora. Diga, olhe para o lado e diga: não tenham medo deles. Amém? Bata uma salva de palmas para Jesus. Queridos, nós lemos a história de um povo que saiu do Egito como um grande milagre. Um povo que viu as 10 pragas do Egito. Um povo que viu Deus tirando eles do Egito. Um povo que viu o mar se abrir. Um povo que viu, além do mar se abrir, o mar se fechar e matar o exército egípcio. Um povo que quando chegou no deserto, ele viu uma coluna de fogo toda noite, porque no deserto faz frio, e à noite a coluna de fogo iluminava e aquecia. Mas durante o dia que faz muito calor, aquele povo viu uma coluna de nuvem. Aquele povo que comia todo dia um maná que caía do céu. Aquele povo que quando enjoou do maná, Deus mandou cordonizas. A cordoniza é uma espécie de ave, é um franguinho para eles comer. Aquele povo que viu a água saindo da rocha. Aquele povo que quando chegou às margens de Mara, que era, eu não lembro agora se era um lago, um mar, um rio, mas que as águas eram amargas, viu o milagre de Deus transformar as águas em doce. Aquele povo que viu o Senhor operar de tal maneira. Quem aqui já viu milagres? Eu já vi vários. Só que aquele povo que viu uma infinidade de milagres, porque eles viam um milagre todos os dias, eles acordavam, era um milagre. O dia para eles era um milagre, e a noite para eles era um milagre. Aquele povo que viu como Deus destruiu a maior nação da terra. Aquele povo que viu a prosperidade, o cuidado de Deus. Foi um povo que quando chegou a promessa, porque o final de tudo isso era um propósito. Deus eles tirou do Egito com um propósito. O propósito de ir para a terra prometida. E quando chegou o grande momento de se cumprir o propósito, quando chegou o grande momento de viver o extraordinário de vez, quando chegou o grande momento de ver as principais promessas se cumprirem, Deus chega para aquele povo e diz: olha, manda espiar a terra. E olha a declaração de Deus: a terra que eu dei. Queridos, isso já era um fato. Deus disse: a terra que eu dei. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus já falou na sua vida, já é. A gente precisa entender que fé é enxergar realmente aquilo que a gente não vê. A gente precisa entender que fé não é viver por aquilo que a gente vê. Fé é enxergar aquilo que a gente não vê. Fé é enxergar além das perspectivas. Fé é enxergar além da realidade. Fé é enxergar além do possível. Fé é ver aquilo que Jesus já falou que ia fazer e ter certeza que Jesus falou, já é. Se Jesus falou que vai salvar sua família, Ele vai salvar sua família. Se Jesus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Jesus falou que você vai ser profeta, você vai ser profeta. A gente precisa entender que a gente não anda por vista, mas por promessa. Que a gente não anda pelo que os nossos olhos vê, mas a gente anda pela palavra que Jesus deu. Eu ando pela uma palavra que eu recebi do Pai. E não importa se eu ainda não consigo materializar essa palavra na minha frente, eu já acredito. Se Jesus falou, já é. Posso ouvir um amém? Amém. Mas aquele povo, quando chegou e foi olhar a terra, 10 espias voltaram com medo.
E aqueles 10 espias, quando voltaram com medo, começaram a dar o relatório. A terra é boa, realmente é verdade, ela mana leite e mel. Você sabe o que ele estava dizendo? Tudo aquilo que Deus falou era verdade. A promessa era verdadeira. A terra manava leite e mel. Só que tem um problema. O povo da cidade é grande. As cidades são fortificadas. E olha o relatório. E nós somos como gafanhoto diante deles. Note, escuta, que não foi o povo daquela terra que chamou eles de gafanhoto. Foi eles que autos se denominaram, nós somos como gafanhoto diante deles. Porque, querido, muitas vezes não é nem um inimigo que nos difama, somos nós mesmos que nos difamamos. Somos nós mesmos que colocamos um rótulo em nós, somos nós mesmos que nos diminuímos. Então eles disseram, é impossível. E quando aqueles 10 espias começaram a dizer isso, todo o povo começou a murmurar. Observe que o povo começou a dizer, era melhor voltar no Egito. Era melhor viver no passado. Era melhor que a gente morra no deserto. As nossas crianças vão morrer. As nossas mulheres serão sequestradas. Em outras palavras, acabou a perspectiva para a minha família. A minha família não tem mais solução. A minha casa não tem para onde ir. Por que Deus fez isso? Mas se você notar, foi o povo que mais viu um milagre. E eu comecei a perguntar a Jesus, por que esse povo começou a murmurar tanto? Por que esse povo, diante de tudo isso, ele não conseguia acreditar no milagre? E eu quero compartilhar algumas coisas para vocês. A primeira coisa que eu quero mudar e dizer para vocês, preste atenção, não adianta mudar de ambiente se não mudar de mentalidade. Não adianta mudar de ambiente se não mudar de mentalidade. Você sabe qual era o problema daquele povo? É porque aquele povo, ele saiu do Egito, mas ele continuou com a mentalidade de escravo. Repita comigo, mentalidade de escravo. Diga mais forte, diga mentalidade de escravo. Eles continuaram pensando como escravo. E querido, deixa eu dizer uma coisa, nós não podemos mudar de vida se não mudarmos o que pensamos. Não importa o que a gente veja, não importa o que aconteça, se a gente não mudar o que pensa, a gente não muda de vida. E foi isso que aquele povo viu, experimentou. Ele mudou de ambiente, mas a mente dele continuou com uma mente de escravo. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. O evangelho não são de pessoas entrando e saindo da igreja. O evangelho são de pessoas tendo um novo encontro com Deus, mudando a sua mentalidade, não pensando mais como o homem pensa, mas pensando como o céu pensa. Você sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes o ambiente muda, mas a mentalidade continua a mesma. A gente pode estar aqui, mas a gente continua pensando como humano, continua pensando como no natural, continua pensando no provável, continua pensando na nossa expectativa, continua pensando no que a nossa fé, no que a nossa visão enxerga, continua pensando na nossa realidade, querido. Mas nós precisamos entender que quando a gente entra aqui e faz um novo pacto, a gente entrega a nossa vida com Jesus, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu já não penso como pessoa qualquer, eu não penso como humano qualquer, eu penso como o céu pensa, eu enxergo como o céu enxerga, eu falo como o céu fala, eu escuto o que o céu escuta. Então já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se você notar na oração do Pai Nosso, Jesus falou, olha, que seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Então o que Jesus estava querendo dizer é que a vontade do Pai que estava no céu, ela estava disponível aqui na terra. Qual é a prova disso? Quando Jesus veio aqui, a vontade do Pai, o verbo encarnado, sabe para quê? Para que você não vivesse, mas como a sua mentalidade vive. Eu era escravo do pecado, eu era escravo de Satanás. Quando eu estava no mundo, o pecado fazia o que queria de mim. Quando eu estava no mundo, Satanás fazia o que queria de mim. Mas agora eu já não sou mais escravo, eu sou filho, e como filho de Deus, eu não penso mais como escravo, eu penso como filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Gálatas 4, versículo 7, e agora já não é mais escravo, mas filho de Deus, e uma vez filho,
Deus o tornou herdeiro dele. Então, querido, o problema daquele povo foi continuar pensando como escravo. Mas eu quero te dizer que Jesus me trouxe aqui para te dizer que você já não é mais um escravo, você é um filho de Deus. Sabe por quê? Você sabe qual é a mentalidade de um escravo? A mentalidade de um escravo é a mentalidade de medo. Repita comigo, diga: a mentalidade de um escravo é uma mentalidade de medo. Sabe por quê? Porque o escravo se acostumou a viver na necessidade. Escravos vivem na necessidade. Por quê? Porque para um escravo a necessidade é o suficiente. Repita comigo, diga: para um escravo a necessidade é o suficiente. E sabe, queridos, para que vocês possam entender, na história do filho pródigo, eu fico muito louco com assim, o que mais fala comigo não é um filho mais novo que sai e volta, mas quem mais fala comigo é o filho mais velho. Sabe por quê? Porque quando o filho mais novo volta e o filho mais velho se revolta e sai de casa, o pai vai até ele. Quando o pai chega até ele, o pai diz assim: meu filho, o que foi que aconteceu? Olha a resposta dele: eu trabalho para ti todos esses tempos como um escravo. Mas peraí. Eu trabalho para ti todo esse tempo como um escravo. Mas o que é que ele era? O que é que ele era? A pior coisa que pode existir é um filho com a mentalidade de escravo. Eu não sou escravo, eu sou filho. E olha a continuação: e tu nunca matou um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Vocês perceberam aqui? Repetir aqui: e você nunca matou, pai, um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Alguém percebeu? Alguém viu? Note que ele não diz: você nunca matou um cabrito para eu sentar na mesa contigo. Você nunca matou um cabrito para a gente ter um tempo de comunhão. Você nunca matou um cabrito para que a gente pudesse almoçar. Você nunca matou um cabrito para que a gente pudesse estar junto, pai, não. O que é que ele diz? Você nunca matou um cabrito para que eu me alegre com os meus amigos. Sabe por quê, queridos? Olha a mentalidade de escravo. A alegria dele não estava no pai. E é isso que acontece com muitos de nós. Quando a gente entra aqui e continua com a mesma mentalidade, a nossa alegria não está no pai, a alegria está em tudo, menos nos pai. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa: o evangelho de Deus é sobre um filho que morreu e ressuscitou para que o acesso ao Pai fosse restaurado. Então as boas novas nada mais é do que a alegria de ter o acesso restaurado ao Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto a gente continuar se movendo pela necessidade, é a necessidade que vamos viver. Mas quando a gente entender que nós não somos escravos, nós somos filhos, entender que a gente não se move pela necessidade, mas que a gente se move pelo propósito, é o extraordinário de Deus que a gente vai viver. Escravos se movem pela necessidade, filhos se movem por propósito. Escravo trabalha por obrigação, filho trabalha por prazer.
Vocês sabem por que eles tiveram medo do gigante? Sabe por quê? Porque eles não tinham noção do que estavam construindo em Deus. Diga comigo, eles não tinham noção do que estavam construindo em Deus. Sabe por quê? Porque o tamanho do gigante não importa quando eu sei que estou construindo algo maior do que ele. Sabe por que Davi não teve medo de Golias? Você vê na declaração dele, quem é esse circunciso que ousa falar contra o Deus dos exércitos? Ele sabia que era algo muito maior do que um gigante. Mas sabe qual é o nosso problema? Na nossa mentalidade de escravo, a gente não tem noção do que a gente está construindo. Então quando a gente vê o gigante, a gente para. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje Deus separou essa noite para que todo o medo fosse embora. Mas antes dele mudar um medo, dele tirar um medo, você precisa primeiro mudar a sua mentalidade. Muitas vezes não são as circunstâncias que precisam mudar, muitas vezes é só a maneira de olhar que precisa mudar. Escuta, sabe qual é uma das maiores maneiras que Deus fala comigo? É através de documentário. Gente, eu não posso assistir um documentário que eu fico louco. Jesus fala muito comigo assistindo documentário. Até aqueles de animais que eu assisto muito no Animal Planet, Jesus fala muito comigo. E Deus falou muito comigo através do documentário. Eu estava assistindo um documentário de surf que mostrava a história do Nick Fanning. É Fanning ou Fanning? Fanning, né? Sabe uma curiosidade minha que eu vou contar para vocês? Eu falo inglês com Jesus. Jesus às vezes falava comigo, eu não sei, olha assim, what's Jesus? Às vezes Jesus manda eu fazer uma loucura, eu olho para eles, Jesus is Christ. Eu quis dizer, crazy, né, amor? É porque meu português é diferente, mas o importante, o meu inglês é diferente, mas o importante é que Jesus entende. E eu falo inglês com Jesus. Aí eu estava assistindo o documentário, eu, what's Jesus? Aí o documentário estava falando, o Fanning é um dos maiores surfistas que já existiu, ele é 3 vezes campeão mundial. Aí estava mostrando um ano que ele estava surfando. E você sabe qual a pior coisa que pode acontecer para um surfista? Alguém sabe? O que é? Um tubarão. O Fanning estava surfando e de repente aparece um tubarão. Mas não era qualquer tubarão. Era um tubarão famoso, mais conhecido como um tubarão branco. Então um tubarão branco ataca. E quando o tubarão branco ataca, tem esse vídeo na internet, ele erra a mordida. E quando ele erra a mordida, ele dá uma mordida na prancha dele. O Fanning, quando vê, ele vê rápido, ele dá um murro no tubarão. Ele foi bem corajoso, ele deu um murro e saiu correndo. Correndo não, nadando. Ele saiu nadando. Presta atenção. Ele saiu nadando. Na outra semana, quando ele foi surfar, o que acontece? Ele estava num treino. O que acontece? Outro tubarão. E dessa vez ele saiu nadando. Não deu tempo nem do tubarão atacar, ele já saiu logo nadando. Não foi correndo, foi nadando. Aí um repórter chega para ele e diz assim, você não acha que isso é um sinal para você parar? Aí ele pensa e diz assim, o surf já me deu tudo o que eu preciso. Redobre sua atenção agora. O que ele fala em seguida foi algo que me marcou muito. Ele olha para o repórter e diz assim, mas a minha vontade de surfar é bem maior do que o meu medo de tubarão. A minha vontade de surfar é bem maior do que o meu medo de tubarão. Quando ele falou aquilo, eu disse, uau! O Espírito Santo falou comigo e disse assim, Samuel, você precisa entender
que a sua vontade de viver o extraordinário que eu tenho, a sua vontade de viver todas as minhas promessas, a sua vontade de viver o impossível, ela precisa ser bem maior do que os teus medos, do que os seus traumas, do que as tuas feridas, do que a tua tristeza. A tua vontade de viver o extraordinário tem que ser bem maior do que tudo isso. Eu me lembro quando eu fui sair do Banco Santander, cara. As pessoas diziam que eu era louco. Mas eu era um louco, doido para viver o que Jesus tinha para eu viver, cara. Sabe qual foi o problema daquele povo? Eles precisavam que a vontade deles de viver a promessa fosse bem maior do que o medo de gigante. E muitas vezes, sabe, vamos ser sinceros, olha para cá. Você sabe o que Jesus quer. Você sabe o que Jesus espera. Você sabe. Mas muitas vezes, quando o gigante aparece, a gente para. Eu acho muito interessante uma história que uma vez eu ouvi, que fala sobre uma plantação de milho. E na plantação de milho tem um espantalho. Alguém sabe para que serve um espantalho? Para espantar os pássaros. E quando tem aquele espantalho lá, existem dois tipos de pássaros: o pássaro inteligente e o pássaro medroso. Sabe como é que funciona o pássaro medroso? Ele vai aqui voando, aí ele olha para a plantação, e quando ele olha para a plantação, ele pensa: opa, tem milho. Quando ele vai se empolgando, chegando perto, ele vê o espantalho. O que é que ele pensa? Vixe, deu ruim, vou embora. E vai embora. Só que tem um pássaro inteligente. Ele está voando, aí vê a plantação de milho. Aí quando ele vê, opa, coisa boa. Aí quando ele se aproxima, ele vê o espantalho, ele pensa: opa, coisa boa. Sabe por quê? Porque se tem um espantalho, é porque tem milho. Sabe por quê? Porque os seus medos apontam para as suas maiores recompensas. Os seus medos, eles apontam para as suas maiores recompensas. Então, queridos, é só mudar um pouco o olhar. Aquele gigante apontava para a maior conquista de terra que existiu até hoje. Aquele gigante apontava para muralhas caindo, sem ninguém usar nada, só com o poder da voz. Aquele gigante apontava para uma promessa que vinha de Abraão, de Isaac e Jacó. Aquele gigante apontava para um lugar onde Deus escolheu. Aquele gigante apontava para uma nação eleita. Mas tudo que eles viam era o medo. Então, querido, eu quero te dizer, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a sua vida, mas está na hora de deixar essa mentalidade de escravo de lado e entender que você não é um escravo, que você é um filho. Saia daqui com a cabeça erguida, levantada, olha para esse gigante e tenha certeza que ele aponta para tudo aquilo de extraordinário que Jesus vai fazer na sua vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, queridos, um cego chama Jesus, e Jesus chega para o cego e diz assim: o que queres que eu te faça? Não parece uma pergunta idiota? E as pessoas ainda ficam olhando essa pergunta e dizendo como se fosse idiota. Eu já vi várias pregações tirando onda com essa pergunta. Mas se eu te disser que foi a pergunta mais inteligente que Jesus já fez. Ou pensa numa pergunta inteligente. Sabe por quê? Vamos imaginar. O que queres que eu te faça?
aquele cego poderia olhar e dizer assim: olha, você é carpinteiro, né? Isso, eu quero uma bengala, me dá uma bengala. Ou então dizer: ei, eu sou um pedinte, me dá uma esmola. Ou então o cego poderia ter olhado e dizer assim: me ajude a atravessar a rua, eu preciso da sua ajuda. Mas aquele cego, ele pede a única coisa que estava além da realidade dele. Ele chega para Jesus e diz assim: eu quero ver. E quando Jesus estava falando comigo, ele disse assim para mim: Samuel, hoje os meus filhos vêm até mim, estão pedindo bengala, estão pedindo ajuda. Os meus filhos vêm até mim e eles estão pedindo o comum. Quando eles ainda não entenderam que o evangelho não é sobre o comum, o evangelho é sobre o sobrenatural. Aí Jesus falou assim para mim: Samuel, eu já tenho todas as soluções que a terra precisa. Samuel, já tenho todas as soluções que a humanidade precisa. Eu só preciso que meus filhos acessem essas soluções. Eles tenham consciência que quando eles vêm até mim, eles não vão voltar da mesma maneira, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então eu oro muito que diante do seu medo, você não olhe e venha dizer: eu queria passar no vestibular. Não diz isso não. Eu queria que hoje, quando eu fosse orar por você, você chegasse para Jesus e dissesse assim: eu quero descobrir a cura do câncer. Eu quero fazer um projeto que eu vou cuidar de todas as prostitutas da cidade. Eu quero ter soluções para a diálise. Eu quero ser o primeiro político que vai ser verdadeiramente honesto dessa cidade. Eu não sei nem se são desonestos, eu só estou dando uma... Eu quero pensar em soluções para a economia dessa cidade. Eu quero ser um arquiteto porque eu vou ser um realizador de sonho. Eu vou construir casas e fazer projetos para casamentos, e esses casamentos vão ser abençoados. Eu quero ser médico porque eu vou levar saúde e vou cuidar de quem ninguém cuida. Eu quero ser empreendedor porque eu quero gerar emprego. Eu quero ser empreendedor porque eu quero dar emprego para cego. Eu quero dar emprego para deficiente. Eu quero dar emprego para velho. E para de sonhar com o comum, cara. Nós precisamos entender, quando a gente vai no céu, quando a gente chega até Jesus, tudo que a gente precisa para mudar o mundo, Ele já tem. Então para de pensar como um escravo, para de se contentar com o comum, para de pedir bengala, para de pedir para atravessar a rua, e começa a dizer e enxergar o sobrenatural. A fé é a certeza daquilo que não se vê, sabe, queridos? Então mesmo que a sua visão não olhe, mesmo que as perspectivas não digam a favor, mesmo que tudo jogue contra, prefira acreditar no que os céus dizem. E sabe o que é que os céus dizem? Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Gente, eu estava assistindo um documentário de novo, esses dias, e no documentário estava falando sobre empreendedorismo. Aí mostraram o dono da Tesla. Alguém sabe aqui o que é a Tesla? Tesla é uma empresa de carro, de tecnologia, onde eles desenvolveram um carro que anda sozinho. Sabe, um carro que anda sozinho? Você entra, bota no GPS para onde vai, o carro vai só. Pode dizer uau, digo uau. Porque é muito legal. Já imaginou você entrar num carro, o carro andar sozinho? Gente. E o dono dessa empresa, que foi um dos caras que sonharam com isso e desenvolveram isso, quando deram um zoom nele, já era uma coisa demais, disseram assim, que ele vivia para construir uma casa em Marte. Olha, o cara já fez algo incrível. E ele vive para construir uma casa em Marte.
Na hora que eu estava assistindo isso, o Espírito Santo falou comigo: Samuel, você está vendo esse cara? Eu estou vendo, Senhor. Ele não me conhece, mas ele sonha com algo além da realidade dele. Ele não me conhece, mas ele tem mais fé que muitos dos meus filhos. Ele sonha com o impossível. O que é que tu está sonhando para Jales? O que é que tu está sonhando para o teu bairro? O que é que tu está sonhando para essa cidade, para essa região, para o nosso país? Um dos caras que eu mais admiro na Bíblia, eu sou louco, eu admiro Eliseu, sou louco por Eliseu. Sabe por quê? Vocês vão me ajudar agora. Depois de Moisés, quem fez muito milagre foi Elias. Foi um período parecido com o de Moisés, tanto é que eles são até comparados. Aí eu vou dizer os milagres de Elias. Aí quando eu dizer os milagres de Elias, você vai dizer assim: uau, Elias. Vamos fazer o teste, diga aí: uau, Elias. Uau, Elias. Mas tem que ser bem forte, diga: uau, Elias. Uau, Elias. Vamos lá. Elias chega para Acabe e diz que não vai chover. Uau, Elias. Elias chega num riacho e é alimentado pelos pássaros. Uau, Elias. Elias ressuscita o filho da viúva. Elias desafia os profetas de Baal e desce fogo do céu. Elias, ele vai e manda chover e de uma pequena nuvem faz um temporal. Elias foge e come um pão e caminha 3 dias e 3 noites. Elias conversa com Deus, vê um redemoinho, vê um bocado de coisa e conversa com Deus numa brisa suave. Elias ora e cai fogo do céu. Quando Elias chega para Eliseu e diz: me pede o que tu queres. Enquanto todo mundo dizia: uau, Elias, Eliseu olha e diz: eu quero o dobro do que você tem. Enquanto estava todo mundo dizendo uau, Eliseu estava dizendo: eu vou querer o dobro do que esse cara tem. Eu quero porção dobrada do que ele faz. Sabe qual é o nosso problema? A gente está vendo Deus derramar algo sobrenatural para o Brasil. Estamos fazendo uau. Não faz uau não, meu filho. Olha para o que Deus está movendo e diga: eu quero fazer o dobro do que está sendo feito. Eu quero ter a porção dobrada. Eu quero ter novas ideias. Eu quero ter novas perspectivas. Eu vou abençoar a minha cidade. Não adianta mudar de ambiente se não mudar de mentalidade. Sabe por quê, querido? Porque escravos vivem na necessidade e filhos vivem no propósito. Escravos se movem na necessidade, filhos se movem pelo propósito. E eu sei que você está perguntando aí: sim, mas qual o propósito? E aí, Samuel? Qual o propósito? Escuta. Todo mundo fala da história da semente, pastor. Só que todo mundo fala do plantar e do colher. E todo mundo esquece da fase mais importante da semente. Sabe qual é? A mais difícil. É quando a semente começa a germinar. Ela está no solo e começa a germinar. Quando a semente começa a germinar, sabe o que é que ela vê? Areia, escuridão, terra, falta de perspectiva. Parecia eu ano passado. Mas aquele momento que ela só vê terra e areia, ela começa uma busca desenfreada pela vida. Naquele momento a semente tem que atingir a sua necessidade. Sabe qual é a necessidade da semente? Luz solar. Porque se ela conseguir chegar até
cortar o solo e ter acesso à luz solar, ela vai fazer fotossíntese, que é pegar o oxigênio da natureza e liberar o gás carbônico. Ou é o contrário, eu não lembro agora. Isso é a fotossíntese. Eu sempre me achei muito sábio quando eu falasse isso assim, a fotossíntese, explicando o que era. Mas meu momento de sábio, eu confundi as ordens, eu não sei, eu errei. Acontece. Mas é isso, ela precisa da luz solar para fazer a fotossíntese. Redobre sua atenção. Note que a necessidade da semente é de luz solar. Só que o propósito da semente não é ter acesso à luz solar. O propósito da semente é crescer, ser uma grande árvore, chegar na sua estatura perfeita e dar frutos para gerar novas árvores. De tal maneira que se ela parar na luz solar, ela não cumpre o propósito dela. E sabe qual é o nosso problema? A gente fica muito feliz e para na nossa necessidade. Qual a necessidade do homem? Salvação. Você está dizendo que salvação é ruim? Não, salvação é a melhor coisa do mundo. Pensa uma coisa boa, a melhor coisa que aconteceu para mim foi ser salvo por Jesus. Obrigado, Jesus. Só que a gente precisa entender, escuta, que salvação não é o fim. Salvação é só o começo. Salvação é a necessidade do homem encontrando Deus. Salvação é Deus tirando o homem do inferno. Aqui, ó, tá aqui meu filho, vem para cá. Eu acredito em você, eu vou curar suas feridas, eu vou te abraçar. Eu estou aqui, meu filho, sinta meu amor. Só que tem um detalhe, é só o começo. É como se Jesus pegasse e dissesse assim: olha meu filho, mas espera aí, tem uma vida agora, tem uma caminhada junto, tem muita coisa ainda para começar. Isso aqui, ó, é só o começo. E salvação é necessidade. Qual é o nosso propósito? Romanos 8,19. Pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Note que não é dos escravos, dos filhos. O apóstolo Paulo diz que a criação geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos. E Samuel, qual o meu propósito? É olhar para o gemido da criação e dizer: eu sou a resposta para esse gemido. Eu sou a resposta para a prostituta, eu sou a resposta para a doença, eu sou a resposta para a aflição, eu sou a resposta para o homossexualismo, eu sou a resposta para a corrupção, eu sou a resposta para Jales, eu sou a resposta para São Paulo, eu sou a resposta para o Brasil, eu sou a resposta para nações. Quer saber, criação? Está gemendo? Cristo em nós, a esperança da glória. Olha para mim que você vê Cristo, Cristo em nós. Assim na terra como no céu. Sabe, queridos, Paulo olha para vocês e diz assim: ó, vocês são embaixadores de Cristo. Sabe o que eu acho interessante? É que o embaixador do Brasil está lá na Espanha, mas ele não pensa como espanhol, ele não age como espanhol, e os interesses dele não estão na Espanha, estão no Brasil. Ele não fala o que o espanhol quer, ele fala o que o Brasil quer. Sabe o que isso quer dizer? Que se nós somos embaixadores de Cristo do céu, eu já não falo como humano, como a terra. Eu não penso como a terra. Eu não tenho soluções da terra. Eu estou na terra, mas eu sou do céu. E se eu sou do céu, eu penso como o céu, eu olho como o céu, eu falo como o céu. As minhas soluções são do céu, a minha vida é do céu, os meus desígnios são do céu, a minha responsabilidade é do céu. Eu não falo o que o
terreno fala, eu falo o que os céus falam. E o que os céus falam é que Cristo em nós é a esperança da glória. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim no céu como em Jales. Então sabe o que é que Jesus diz para você, querido? Você não é um escravo para ter medo de gigante. Você não é um escravo para viver nessa vida. Você não é um escravo para sonhar com o possível. Não, você é filho de Deus. E como filho de Deus, herdeiro do céu, herdeiro de Deus aqui nessa terra. Então como herdeiro de Deus, eu penso como Deus pensa, eu penso como Deus pensa, eu falo como Deus pensa, eu tenho soluções do céu para a terra. Então olha para mim, porque as soluções que Jales precisa está aqui, querido. Mas sabe o que eu estou dizendo isso? Eita, acabou meu tempo já. Então mais 10 minutos, amém? Desse jeito eu não tenho mais não. Amém? Quem quer que eu pare? Diga amém aí. Amém, ó. Moça, quer que eu pare? Mas quem vai me dar meus 10 minutos aí? Diga amém. A maioria vence, viu? Porque muitas vezes a mentalidade é o que nos impede de viver a plenitude do relacionamento com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 1 Coríntios 2:16, Paulo declara, olha o que Paulo diz: vós tem a mente de Cristo. Sabe por que Paulo diz isso? Escuta essa. Porque a maneira como pensamos define a ótica que enxergamos o mundo. Logo, se eu penso como um escravo, eu vou enxergar o mundo como um escravo, oprimido. Mas se eu penso como o céu pensa, eu vou enxergar um mundo como o céu enxerga. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E eu quero que você me responda sem medo. Tem alguma coisa errada com a mente de Cristo? Tem? Quem acredita que tem algo errado com a mente de Cristo? O meu gêmeo aí, acredita? Acredita não, né? Está tudo certinho com a mente de Cristo? Ele não disse que você não era para vir com essa camisa não hoje? Consulta a Deus, cara, que Deus estava me dizendo aqui, ó. O problema, Samuel, foi que ele não me ouviu, que eu tentei falar com ele aí, que para ele não vir com a camisa que você ia vir, que eu te dei esse presente hoje, eu ganhei de presente de Deus essa camisa aqui, viu? Aí ele disse, ó, o problema é depois briga com ele, ó. Cuidado que Jesus vai te pegar, ó. Ai, Jesus. Vamos lá. Não tem nada errado com a mente de Cristo. Mas João 14, Jesus diz: aqueles que crerem em mim farão coisas maiores do que essa. E se não tem nada errado com a mente de Cristo, por que essas coisas maiores não estão acontecendo? E aí? Tem alguma coisa errada com a mente? Não. Então por que essas coisas maiores que Cristo pensou não estão acontecendo? Não tem nada de errado com a mente. O problema é no corpo que não obedece ao que a mente está pensando. A mente pensa, mas o corpo não obedece. E a gente vive como paralítico. Sabe? Eu tenho uma irmã que é paralítica, Natália, eu amo ela, eu sou fã dela, ela é minha maior inspiração. Ela só tem um problema, é você pedir dinheiro emprestado. Rapaz, não pensa não, viu, minha irmã? Que ela é assim, ó. Pensa a menina assim. Eu às vezes eu quero passar a trote para ela, eu combino com alguém, a pessoa liga: olha, eu sou o pastor, e Deus falou comigo que você dá R$1.000 ao seu irmão. Ela diz assim: foi o Satanás que falou com você. Que Deus não diz isso para mim não. Eu sou uma aposentada. Deus não vai pedir isso para mim não. É assim, ó. Assim. Te amo, Natália. Só que quando eu vou para Morada Nova, e sábado eu vou estar em Morada Nova agora, pensa uma cidade top, Morada Nova. E olha, se vocês quiserem fazer umas férias top, é só vocês irem para Morada Nova, que é muito bom. Pensa uma cidade top. Eu amo Morada Nova. Minha cidade natal. Férias, ó, lua de mel, ó, vai para Morada Nova que você vai gostar. Não é não, amor? É que a Fabíola tem algo contra a Morada Nova. Não sei o que é que ela tem, mas pensa uma cidade top. Aí, eu vou agora, sábado eu vou estar em Morada Nova, amor, passar o Natal na melhor cidade do mundo para passar o Natal. Aí quando eu estiver em Morada Nova, a Natália vai fazer o que ela sempre faz.
ela aproveita que eu não estou mais lá, aí ela aproveita para tirar o atraso e me chamar de madrugada. Lá está eu dormindo, sonhando, só escuta assim: Sam, vem aqui. Aí eu digo lá: oi, Natália. Sam, você pode me virar de lado? Aí eu viro. Aí eu deito de novo. Quando eu deito, ela: Sam. Aí eu: oi, Natália, é que eu estou com sede agora. Aí eu vou e pego água para ela. Aí quando eu deito, ela: Sam. Oi, é porque agora eu quero fazer xixi, que eu bebi água. Aí eu vou lá de novo, deito: Sam, agora me viro para o lado de novo. Aí Sam vai, Sam vem, Sam vai, Sam vem, Sam vai, Sam vem, a noite toda. Mas escuta algo. Se dependesse dela, ela não me chamaria. Porque a maior vontade dela era poder levantar e beber água. A maior vontade dela é estar dormindo e se virar sozinha. Ela só pede porque o corpo dela não obedece o que a mente pensa. E às vezes parece a vida de muitos que estão aqui. Entra ano, sai ano, novamente vai ter: pastor, aí vai sentar com o mesmo problema, cara, com a mesma coisa do ano passado. É o mesmo medo que carrega desde a sua infância, é o mesmo trauma que está desde a sua infância lá. Mas sabe qual é o problema? É que já está tudo liberado, cara. O acesso já está liberado. Só que a gente muitas vezes prefere continuar vivendo como um escravo, sem viver o que Deus quer que você viva aqui. Quando na verdade já está tudo liberado. Sabe por quê? Porque se a nossa mentalidade é humana, nós viveremos coisas da terra. Mas se a nossa mentalidade é do céu, nós viveremos extraordinário. Sabe, queridos, é o mesmo medo. Você sabe que é o mesmo gigante que faz que nem aquele povo que quando chega na terra lá para conquistar, ele volta. Novamente você não encara porque você pensa a mesma coisa: eu vou morrer, eu não consigo, eu posso. É o mesmo trauma. A meta, seja sincera, a meta de 2019 será a mesma de 2018. A perspectiva será a mesma. Porque o problema, querido, não está na meta, não está no método. O problema está na mentalidade que não muda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para eu finalizar agora. Teve uma família. Vou até me sentar aqui para contar essa história para vocês. Teve uma família, preste atenção nessa história. Teve uma família que saiu, preste atenção nessa história. Teve uma família. Você vai sair com a gente hoje de novo, né? Discutir um futebolzinho de novo. Teve uma família, que agora eu vou realmente contar, que decidiu mudar da Europa para a América. Só que essa família era muito pobre. Eles venderam tudo para comprar uma passagem para ir para a América, porque a América era a terra da oportunidade. Quando eles venderam para a passagem, pastor, sobrou pouco dinheiro. O que foi que o pai pensou? Aqui eu tenho um pouco dinheiro. Vou fazer uma coisa, eu vou comprar algumas coisas aqui para levar na viagem. Nós vamos fazer uma refeição por dia, porque assim vai dar para chegar. A gente consegue chegar comendo uma vez por dia. A gente não morre comendo uma vez por dia. A gente sobrevive. Diga comigo: sobrevive. Só que fizeram uma maldade com aquela família. Colocaram ela do lado do restaurante. E aquela família com muita fome, ela ouvia os passos, as risadas, as pessoas felizes comendo no restaurante. E aquele pai olhava para os filhos e via os filhos com fome. A barriga roncava. Era muito difícil.
mas não podia fazer nada se eles não tinham dinheiro. O que tinham era só uma pequena reserva. Faltando um dia para chegar na América, o capitão, ele fala: amanhã estaremos na América. Aquele pai sai correndo, olha e vê que ainda tem um pouco de dinheiro, vendo os filhos magros, a família triste. Ele diz para os filhos: eu consegui, nós vamos chegar. Mas quer saber de uma coisa? Hoje nós vamos comer no restaurante. A família toda se animou, coisa boa, nós vamos comer. Ele procura o capitão e diz assim: olha, eu quero dizer uma coisa. O capitão fala: o que é? Eu estou todos esses dias sem comer, passando fome, e vocês me botaram do lado do restaurante, mas hoje eu vou comer no restaurante. Me diga quanto é que eu pago. Aquele capitão olha e pergunta: você não está comendo no restaurante? Ele diz: não, mas me diz quanto é que eu pago. O capitão olha nos olhos dele e diz assim: a comida estava incluído no preço da passagem. Você estava passando fome porque queria. Estava pago. Estava pago. Você podia ter comido todo dia. Sabe qual é o nosso problema? Jesus já pagou tudo na cruz, sabe? Já está tudo pago. O acesso a Deus está liberado. A terra já estava garantida. Deus já tinha dito: a terra que eu vos dei. Mas muitas vezes você continua insistindo em passar fome. Como é que você vai sair daqui hoje, cara? Você vai continuar com fome? Vai continuar? Ou será que hoje é o dia de tudo mudar? Você vai continuar com medo? Ou será que hoje é dia de deixar o medo para trás? Esse trauma vai continuar falando mais alto. Essa ferida vai continuar te definindo. Quando na verdade toda ofensa, toda ferida, tudo Jesus já levou na cruz. Você vai continuar vivendo essa vida medíocre, comum, normal? Ou será que hoje chegou o momento de você viver o extraordinário de Deus? Sabe, querido, você precisa entender: você não é mais escravo. Escravo eu era do pecado. Hoje eu sou filho. E como filho, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim, sabe? Eu quero ter direito a tudo. Eu estou como aquele cego, eu quero ver. Sabe? No dia que eu chegar no céu, eu prefiro que Deus olhe para mim e pergunte porque eu tentei fazer coisas demais, aí Ele olhar para mim e perguntar porque eu me conformei com tão pouco. Eu prefiro dizer eu quero a porção dobrada do que dizer uau. Eu prefiro dizer que o céu tem muito mais coisas do que agora. Eu prefiro acreditar que a cura do câncer, quem sabe, está aqui dentro. Eu prefiro acreditar que a próxima invenção tecnológica que vai revolucionar o mundo está aqui dentro. Eu prefiro acreditar que as soluções estão no céu, então se estão no céu, a gente pode acessar. Eu prefiro sonhar muito. Eu prefiro ter a certeza
Eu prefiro ter a loucura do impossível com Jesus do que a certeza do comum sem Ele. Porque você nunca vai viver as melhores promessas vivendo as promessas dos outros. Você nunca vai ver os maiores milagres vendo o milagre dos outros. Você nunca vai viver o extraordinário vivendo o extraordinário dos outros. Eu prefiro acreditar que vocês vão viver coisas bem maiores do que eu estou vivendo. Eu prefiro acreditar que a unção que está sobre mim vai ser 2 vezes maior sobre cada um aqui.